Bom dia, bom dia. Bom dia. Dia. Bom dia! Bom dia. Bom dia. Flávia, Paola, Ana, Cláudia, Pri, Camila, Ive, bom dia. Bom dia, Well. Todo mundo chegando, hein? Bom dia. Amorzinho, fala a página pra nós. Hoje nós vamos na 68. Página 68. Uau! Abrir a página 68. Ah, é? Ontem nós ficamos só no parágrafo 8, né? A gente leu um parágrafo só e falamos 40 minutos. Nossa. Que bom. É isso aí. Estamos a 3 parágrafos de terminar a sessão. Vamos ver. Uau. Oi, Gabi! Oi, Gabi. Bom dia, Bom bem. dia! Que alegria ter a Gabi aqui. Que gostoso. Oi, Lu, Mar, Débora. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. Vamos! Vamos iniciar, Vamos! então. Iniciar com a nossa oração. Vou fazer de novo a oração inspirada nessa sessão. Isso não precisa ser assim. E vamos lá, então. Vamos alinhar aqui as nossas mentes, lembrando que é uma mente una, lembrando de colocar sempre o nosso propósito na frente de tudo que a gente vai fazer. E o nosso propósito sempre é escutar a voz de Deus, que é o Espírito Santo. Então, o que a gente pede é para que o Espírito Santo ele nos ajude e nos lembre de que as barreiras que nós colocamos para poder escutar a voz dele, fomos nós que fizemos. E ele está falando conosco durante todo o dia. Então ele só precisa nos lembrar de que para desfazer essas barreiras é uma decisão, apenas uma decisão. E essa decisão é nossa. Então vamos lá, vamos receber então a oração. Espírito Santo, hoje despertamos com a lembrança de que há outra maneira de ver o mundo. Não
estamos presos ao medo, à culpa ou à separação. Isso não precisa ser assim. Escolhemos juntos a paz no lugar do conflito, o amor no lugar do julgamento e a confiança no lugar da dúvida. Entregamos este dia à luz da verdade, permitindo que você, Espírito Santo, nos mostre o caminho suave e sem esforço do perdão. Relembramos que nada real pode ser ameaçado e que somos, com todos os nossos irmãos, eternamente unidos no amor de Deus. Que nossos pensamentos hoje sejam guiados pela certeza de que há uma outra maneira de ver e que essa maneira nos liberta. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos então recapitular. Nós estamos essa semana fazendo a leitura do capítulo 4, que é o capítulo que se chama As Ilusões do Ego, sessão 4, que é a sessão Isso Não Precisa Ser Assim, e nós estamos hoje no parágrafo 9. Nós vamos fazer a leitura do parágrafo 9. Vamos lá então, amorzinho? Partiu. Então vamos lá. Parágrafo 9, página 68. Tu és um espelho da verdade, no qual o próprio Deus brilha em perfeita luz. Nós já começamos bem, hein? Já começamos, uau. Vou ter que ler de novo. Ah, só lê e dá uma paradinha, porque Vou ter que vamos ler de novo. receber isso. Vamos lá, vamos receber já essa primeira sentença. Vamos aceitar, né? Não é nem receber, vamos aceitar Vamos isso. aceitar e iniciar o nosso dia com essa sentença aí, com essa certeza. Uhum. Vamos lá, então. Felicidade é ter certeza disso aqui. Vamos lá. Tu és um espelho da verdade, no qual o próprio Deus brilha em perfeita luz. Ao vidro escuro do ego, precisa apenas dizer: eu não vou olhar aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Então, permite que aquele que é santo brilhe sobre ti em paz, sabendo que isso e apenas isso tem que ser assim. É só isso que tem que ser assim, né? Só isso, só isso. A sua mente brilhou sobre ti na tua criação e trouxe a tua mente ao que é. A sua mente ainda brilha sobre ti e tem que brilhar através de ti. O teu ego não pode impedi-lo de brilhar sobre ti, mas pode impedir-te de deixar que ele brilhe através de ti. Nossa, que coisa linda, que parágrafo bonito. Uau! Aqui eu sinto de trazer uma pequena reflexão só, né, que um curso de milagres traz para a gente a todo momento, para a gente poder se lembrar que o Espírito Santo, ele já está em cada um de nós, né? E a gente se esquece disso. Então, a gente pode se lembrar que o Espírito Santo está em cada um de nós
quando a gente escuta o irmão, quando a gente pratica o perdão, quando a gente vê um pedido de amor em qualquer tipo de ataque. Então, aqui ele está falando que o Espírito Santo, ele fala através dos nossos irmãos, através das nossas preferências. Então, o Espírito Santo, como o Curso de Milagres diz, usa todas as nossas preferências para ele se comunicar conosco. Então, através dos nossos relacionamentos, através dos nossos irmãos, através de tudo aquilo que a gente ainda tem muito investimento, o Espírito Santo nos lembra, através dessas preferências, através desses relacionamentos, que a santidade, que tudo que Deus criou, e aqui ele usa a criação de Deus, tudo que Deus criou não pode estar separado dele. Então, essa lembrança, se nós estivermos atentos e vigilantes, ela pode chegar a nós através de todos os nossos relacionamentos, com tudo que a gente se relaciona, não só com pessoas, mas com tudo, com o nosso trabalho, com os nossos amigos, com o nosso chefe, né? Que às vezes a gente tem muito treino com o nosso chefe, se a gente trabalha numa empresa, né? Com tudo, com os nossos filhos, né? Então é isso. Então, essa lembrança, né, de que não existe separação, essa lembrança de que não existe pecado, né, ela pode chegar através de todos esses relacionamentos, se a gente permitir que o Espírito Santo fale conosco através desses nossos relacionamentos. Você está mutado, amor. Você está sem áudio. Ah, eu fechei aqui porque tava passando uma moto barulhenta. Esse parágrafo, ele fecha o de cima, né? Porque no parágrafo de cima que a gente leu ontem, Uhum, Jesus, né, tava falando que quantas oportunidades que a gente tem de se alegrar e a gente tem deixado passar, né? Lembra, ele falou, né, sobre vigiar com cuidado a nossa mente, uhum, né? E procurando crenças capazes de impedir a realização, né, dessa alegria mesmo que vem do espírito, né, que não está conectada a nada aqui. E aí uhum, ele nos convida, né, a julgar o ego, no caso aqui, né? O ego deve ser trazido a julgamento e lá considerado insuficiente. Então, e aí ele nos lembra, né, uhum, agora, né, o que a gente realmente é, né, e o que todos são, porque é impossível eu não reconhecer eu reconhecer isso e não reconhecer nos meus irmãos, né? uhum. Isso é impossível, porque É. como não tem ninguém lá fora, né? Se eu não Uhum, mudo a câmera aqui dentro, né? O projetor que está aqui dentro, não tem como, né? Então, se eu não tô vendo santidade, né? Se eu não tô vendo, se eu não tô percebendo a santidade, é porque eu não tô reconhecendo ela em mim, né? E o meu irmão só tá me mostrando isso, uhum, né? O nosso irmão, ele tá só representando a nossa mente, né? Porque é isso, né? Então, e aí tem todo um trabalho mesmo, né, de perdão nosso para aceitar porque esse parágrafo 9 é lindo. Nossa, é um bálsamo para os nossos ouvidos. uhum, Mas praticar ele é o pedido de Jesus, né? uhum. E se abrir mesmo, sabe?
uma oração sincera, Espírito Santo. Eu estou aberto para experimentar que isso é assim, né? Que é o que ele fala, né? Cadê? Então permite que aquele que é santo brilhe sobre ti em paz, sabendo que isso e apenas isso tem que ser assim, né? Aqui é o pedido dele para a gente praticar, né? Então, e é só através do perdão que a gente vai perceber, deixar de perceber equivocadamente nós mesmos e os nossos irmãos, né? Então, tem um convite, né? E aqui ele dá uma chave, né? Ao vidro escuro do ego, precisa apenas dizer: eu não vou olhar aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras, né? Então, quando a gente está diante de de um irmão que parece, né, que está ali equivocado, atacando, me atacando ou atacando outras pessoas, sei lá, quando a gente está em alguma cena e vem, né, uma sensação, ou até mesmo uma sensação é, própria mesmo, a qual eu uso para me condenar, para me sentir inadequada, para me julgar, né? Tem aqui um convite, uma oração, né? Que é essa: eu não vou olhar aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras, né? Essa imagem que eu estou fazendo de mim mesmo e escolhendo ver no meu irmão, né? Elas não são verdadeiras, mas tem algo além do comportamento, além do meu próprio comportamento que brilha, né? E é para isso que eu quero olhar, né? Então, primeiro eu reconheço que eu estou escolhendo não ver, né? Que eu estou escolhendo ver imagens que não são verdadeiras. E aí eu digo, não, eu não vou mais olhar aqui assim, desse jeito. Eu quero um outro jeito para olhar para isso, né? E às vezes esse passo parece simples, mas ele tem muita resistência. Por quê? Porque quando eu topo esse treino, né? Eu topo não ver essas imagens, eu tô negando o ego. Então, eu tô escolhendo, nesse momento, o ego desaparece. Por quê? Porque eu não tô mantendo o meu autoconceito, eu não tô mantendo as minhas crenças, né? E às vezes isso pode parecer difícil, não porque a situação é difícil, é porque tem a minha resistência em largar esse personagem aqui, né? Às vezes a gente acha que a gente fala assim, nossa, mas não, é porque, nossa, essa situação é muito difícil para perdoar, sabe? Não, não é a situação. É o nosso apego, é a nossa resistência em manter mesmo, né? Em não manter aqui não, manter, né? A gente quer manter esse autoconceito, porque mantendo esse autoconceito, eu existo, Patrícia existe, sabe? É bem esse lugar, na profundidade é esse lugar, né? O ego vai te contar, né? A gente vai se contar através do sistema de pensamento do ego, que é a situação que é difícil, que é tal pessoa que é difícil, e que, nossa, mas olha, né? Às vezes, principalmente se é uma situação que fica muito clara, que fica muito tentadora, é, e fica parecendo impossível. Não, não é porque a situação é impossível. É a sua resistência, é a nossa resistência em soltar o personagem mesmo, sabe? Em deixar que ele seja desfeito. Porque a gente tem muito medo disso, porque na verdade a gente tem medo do amor, né? A gente tem medo aqui, ó, de assumir que a gente, ó, porque, ó, se nós somos um espelho da verdade, no
qual o próprio Deus brilha em perfeita luz, cadê o personagem nessa história? Uhum. Não tem, Uhum. né? Então, é importante a gente saber disso, porque às vezes eu mesma, assim, na minha experiência, quando chegou assim isso, né, em experiências assim que eu estava achando que a situação era muito difícil, chegou isso para mim, sabe, essa correção. E aí foi um passo importante para eu dar, porque ficou claro para mim que tirou o peso da situação, e aí eu reconheci o que realmente eu estava querendo manter. Não era a situação, Uhum. era o meu autoconceito, né? Então é importante. E às vezes é salvador a gente pensar assim, porque de um dentro, internamente, isso, ó, pode Uhum. dar um, opa, não é que é verdade mesmo, né? Quando você se abre disso, às vezes chega isso para você como uma experiência mesmo. Você experimenta isso assim, que isso é assim, sabe? E E aí acaba que fica mais fácil para você tirar a situação, sabe, justificável ali pelo teu desconforto e realmente voltar a câmera para dentro, né? Porque às vezes esse deslocamento de tirar, né, fora para dentro, às vezes ele é bem desafiante, né? Então, é a gente lembrar disso, porque a partir do momento que a gente virou a câmera, pronto, a gente já tá para dentro, já tá dentro, né? A gente já voltou para a mente. Se a gente voltou para a mente, o Espírito Santo tá ali. Enquanto a gente está justificando fora, estamos no sistema de pensamento do ego mesmo, né? Completamente imerso. Eu acho que é muito legal isso que você trouxe, mas eu sinto também de falar, Hum, vamos lembrar, né, que a paz da nossa mente, né, ela é um reflexo de uma condição interna, né? Enquanto a gente ficar ainda acreditando que a nossa paz, ela vem do mundo, né, a gente não vai conseguir atingir esse estado de paz, isso. né? E isso é muito importante, né? A gente olhar para isso sem negar o mundo, Uhum, né? Sem negar as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Se a gente ficar negando o que está acontecendo na nossa vida, a gente não vai olhar para isso que precisa ser olhado, uhum, né? Então, todos esses sentimentos que estão vindo, né, que estão aflorando, vamos se dizer, que estão vindo do inconsciente para o consciente, eles estão vindo para serem curados. E se a gente nega esses sentimentos, né, eles voltam para o nosso inconsciente, né, para eles aflorarem depois de uma outra maneira, vamos dizer, de um outro momento, para serem curados de novo, né? Então, tudo isso que a Paty falou é muito importante, lembrando, né, que a gente não deve negar aquilo que nós uhum, estamos sentindo, né? Então, se acontece alguma coisa no nosso dia a dia, né, nós não vamos olhar para aquilo e vamos falar assim, ah, mas isso não é verdade, eu não vou fazer nada. Vamos lembrar que na forma a gente continua fazendo tudo que a gente tem que fazer, né? O que a gente vai mudar é o conteúdo da nossa mente. Para a gente começar a experimentar uma paz na nossa mente, uma paz interior, né? A gente tem que mudar o professor, a gente tem que mudar o nosso guia, sem negar o mundo, porque o mundo para a gente ele é muito real ainda. Se a gente nega o mundo, né, a gente começa a ter uma confusão de nível. Então, ontem nós falamos bastante sobre o propósito, né? Qual o propósito que eu dou? Vamos lembrar que o mundo para um curso de milagres, né, ele é neutro, né? Assim como o nosso corpo é neutro, né? Então, assim, qual o propósito que eu vou dar para essa situação, né? Para o mundo? Eu vou usar o Espírito Santo, né, como o meu guia, ou vou continuar usando o ego como meu guia, né? Então, eu acho que é importante isso, porque senão as coisas vão continuar acontecendo, porque elas vão continuar acontecendo no mundo, e se a gente negar as coisas, né, a gente não vai estar praticando o perdão verdadeiro. Praticar o perdão verdadeiro é reconhecer, né,
os, os sentimentos que estão sendo aflorados sobre aquilo que a gente acha que está acontecendo no mundo ou fora da nossa mente, reconhecer o que nós estamos sentindo e aí sim, depois de reconhecido, entregar para o Espírito Santo. Então, aqui, quando ele fala, eu não vou olhar aqui porque sei que essas imagens não são verdadeiras, ele não está falando para a gente negar o que nós estamos sentindo, Uhum, né? uhum. Isso tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se a gente for ao pé da letra aqui, né, as coisas podem acontecer aqui no mundo e a gente negar. Então, por exemplo, eu vou dar uma imagem, fazer um exemplo, dar um exemplo bobo, né? A gente está, sei lá, na rua, acontece um acidente na nossa frente, a gente olha para o acidente e fala, não, isso aqui não é verdade, e a gente vai embora e não faz nada, tá? Isso é o nosso ego, né, deixando a gente numa baita confusão de nível e lembrando, a gente continua fazendo tudo o que a gente tem que fazer no mundo. Óbvio que se acontecer um acidente na nossa frente, né, nós vamos acudir, nós vamos fazer tudo o que a gente tem que fazer, né? E aí a gente vai, tudo aquilo que a gente está sentindo, medo, pena, tudo aquilo que aconteceu na nossa frente, isso está vindo para ser curado. Então a gente reconhece esses sentimentos, né, de tudo isso que aconteceu na nossa frente e entrega para o Espírito Santo ir desfazendo esses sentimentos não amorosos na nossa mente, né? Por isso que é muito importante, né? O que me atrai muito no curso de milagres é exatamente isso. A gente continua fazendo tudo que a gente tem que fazer aqui no mundo, mudando o propósito das coisas, né? Mudando de professor ou trocando de lente, como a Paty falou, né? Virando a lente para dentro e não para fora. Uhum. Isso aí. Deixa eu só acertar aqui. Quando eu falo sobre essa resistência do autoconceito, de maneira nenhuma para negar o que tá. É negar que algo externo está me causando infelicidade. Essa é a negação, Uhum. né? E o que eu estava dizendo é que muitas vezes é difícil a gente fazer esse deslocamento, entendeu? Sim. É eu reconhecer que sou eu que estou entregando a minha paz, eu que já estava equivocada, estou ali percebendo algo errado, né? Então, é Uhum. importante importante o que preciso falar isso aqui para reforçar para mim, É. porque o ponto que eu estou dizendo, né, não é negar as imagens, não é negar o que está O acontecendo com mundo. você, de Sim, modo sim. algum. É Sim. negar que, que aquilo tem o poder de me afetar, né? É, Exatamente. é isso. E é esse o ponto que é o mais difícil. Porque se eu paro de negar que algo externo Uhum. pode me afetar, cadê o personagem? Uhum. Cadê o É. conceito de Patrícia? A Patrícia só sobrevive se ela aponta algo de erro fora e justifica o seu desconforto. É nesse lugar que a Patrícia tá, né? Então é importante a gente lembrar isso mesmo, como o Lu falou, para Uhum. do lugar aqui que eu tô falando, né? E até isso reforça aqui para mim mesmo, né? É, E essa é a negação da verdade. exato. Desculpa. Essa é o uso assertivo da negação, vamos dizer assim, Isso, né? É exatamente. negar Exatamente. que algo externo tem o poder de me afetar. Exato. E não negar o que está acontecendo e não fazer nada. É, Não. é, Não. Eu posso fazer perfeito. qualquer coisa, mas em paz. Esse é o presente que o curso Milagres nos dá, né? Perfeito. Então, é isso, essa É, negação é isso. E é essa volta dessa câmera que é difícil, que é o é. ponto que a gente gruda. Por quê?
Ah, é porque a Uhum. situação é terrível? Não. É porque você não quer largar o seu autoconceito. Isso. É isso. Eu Então, e sinto. esse ponto pode ajudar. Uhum, Então, quando eu lembro que, poxa, se não é o que está acontecendo, que a minha resistência não é com o que está acontecendo, é eu soltar esse autoconceito. Então, pode ser que talvez uhum, realmente isso aqui uhum, tá me mostrando o conteúdo da minha mente, né? Essa raiva, né? Tudo que eu tiver ali sentindo, do que parece ser na cena, mas que não é, né? Então é é. importante a gente lembrar disso, do lugar que eu estava falando mesmo. Eu sinto de trazer aqui, né, que eu chamo de pérolas do Ken Wapnick, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, e eu vou ler, né, exatamente sobre isso que nós estamos falando, né, através do ensinamento, vamos dizer, do Ken Wapnick. Ele fala assim, ó, a paz mental é uma questão interior, e a questão interior está entre aspas, né? O problema é que a maior parte do tempo pensamos que ela resulta do mundo externo atender às nossas necessidades. No entanto, Jesus ensina que a paz não tem nada a ver com o mundo externo. As implicações desse fato, mais uma vez, têm que evocar ansiedade, porque ele está nos informando que nada externo pode nos ferir, nem nos dar paz. O mundo externo não nos ameaça, vitima ou agrada, pois, em última instância, não há nada fora de nós, fora da nossa mente. O desafio, agora que é importante, que é isso que nós estamos falando, o desafio está em permitirmos a nós mesmos nos tornarmos cada vez mais conscientes disso, sem escorregarmos para a negação. O que ajuda a não cair na armadilha do ego é reconhecer que as implicações práticas desse pensamento são as que, ainda que possamos experienciar ansiedade, que atribuímos às causas externas, ainda podemos ir para dentro, para o professor da verdade, que é o Espírito Santo, que gentilmente nos lembra de que a paz é uma escolha que nós fizemos e, portanto, vivenciamos independente das circunstâncias externas. É isso. Perfeito. Ponto final, Ponto final. né? Nossa, isso aqui eu salvo, acho que está até no meu fundo de tela isso, porque é exatamente isso, né? Uhum. Enquanto a gente ficar achando que a nossa paz ou a nossa felicidade, né, ou aquilo que nos afeta está no mundo, está fora da nossa mente, a gente vai ainda, né, a gente ainda não vai Mantém, conseguir, a gente mantém-se não aqui, vai conseguir sentir nenhum instante de paz, porque né? a gente está valorizando ainda tudo que acontece no mundo. É, E, em última instância, não existe é, mundo, não é. existe fora, Nesse nada lugar fora da nossa mente. é É, impossível eu uhum, experimentar que eu sou um espelho da verdade, como a frase exato, maravilhosa que a gente leu. É exato. maravilhosa. É, É, tá. uhum, Bora experimentar isso aqui? é, Porque é, é sobre isso, né? Não é sobre uma frase maravilhosa na prateleira das frases maravilhosas. uhum, Então, né, vamos experimentar isso. é, Então, né, é então é isso muito aí. importante. Uhum, Por isso que aí, ó, agora faz todo sentido, né? Eu não vou olhar aqui. Eu não vou olhar aqui e justificar a falta da minha paz. Eu uhum, não vou olhar aqui, né? uhum, É isso. E apenas isso. Como que é? Não. Eu não vou olhar aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras, ou seja, né? uhum, Isso não é.
isso não é esse o causador da minha, Hum, da minha, do meu desconforto, do seja lá o que eu estiver sentindo. é, O meu é. desconforto é uma decisão minha Uhum. que eu tomo, que eu tomei antes. E- Então, por isso que se eu tomei antes, eu posso tomar agora de novo, independente do que pareça estar acontecendo, né? Uhum. É, é muito legal, muito bom. Nossa, essa sessão ela traz reflexões para gente, né? Que coisa. Vamos ler aqui lá em cima, logo que começou, a Gabi colocou tudo a ver com a minha lição de hoje. Deus está em tudo o que eu vejo. E eu vejo na imagem aqui do celular em vocês. Ah, é isso aí, Gabi. Que linda. Depois a Lu colocou: é como quando estamos sentindo muita dor. Não é negar a dor, porque para mim parece muito real, mas é negar que a dor possa me afetar. Pode afetar o Filho de Deus. E isso, Lu, exatamente. Exatamente. E aí a Cris colocou agora: as práticas de mindfulness nos ajudam pouco a pouco, a encontrar esse lugar, entre aspas, de observar a experiência sem pegar os táxis, entre aspas, com eles. É estar no mundo fazendo o que precisa ser feito, mas em paz. É isso. É. Isso, Cris. Esse é um primeiro passo mesmo, né? E aí é onde, para a gente poder dar o outro passo, que nós não estamos aqui, É. né? Esse é uma porta de entrada, pode ser uma porta para a gente aprender, Uhum. né, a deslocar, aí fazer esse deslocamento, para a gente Uhum. poder chegar que a gente, no entendimento que a gente realmente não está aqui. É, é. Tem muitos materiais do Ken que a gente lê aí e tal, e ele fala: você Uhum. insiste que você está aqui, mas Sim. você não está aqui. Você acredita que está, mas não está. A hora que eu li aqui que a Cris pôs estar no mundo, me veio na hora o Ken aqui. Você não está aqui. É isso, vamos juntos, né? É. Praticar mesmo tudo que nos ajuda a chegar nesse lugar, né? Que Uhum. é esse é o verdadeiro lugar, É. né? Quando eu realmente reconheço que eu não estou aqui, né? A Pri colocou agora: eu não estou transtornado pela razão que eu Ah, imagino. é. Nossa, Ah, perfeito, Pri. Essa essa é a lição, resposta. essa lição é maravilhosa, é Essa é a maravilhosa. resposta pelo qual a gente, É. né? É como a gente quer o que a gente estava falando, né? De usar as coisas para justificar o nosso desconforto, né? Então É. eu não estou transtornado pela razão que eu imagino. E é isso que dá raiva. Como assim? Que é o que o Ken fala aí, né? Que provoca a ansiedade. Isso porque, tipo, a gente acredita, né? A gente quer acreditar que é tão real. Como assim? Porque na verdade eu tô transtornado porque eu tô transtornado com uma coisa que não existe. Na Uhum. verdade é isso. E a gente quer achar algum culpado pelo nosso É, transtorno. Tem que ter o se, culpado pelo se a nosso gente, transtorno. exato, se E a o gente for ler, culpado, e o culpado está sempre fora da é, nossa mente. se a gente for ler essa lição aí, porque isso que a Pri escreveu é uma lição, se eu Uhum. não me engano, acho que é quatro, cinco, é lá no comecinho, É, né? Eu tô transtornado, eu não estou transtornado pela razão que eu imagino, a gente vai chegar nesse lugar, é, né? Porque eu tô transtornado porque eu vejo uma coisa que não existe e eu quero fazer que ela seja real, né? exato, Então, exato. essa é uma lição maravilhosa. É. Bom, acho que fomos só um parágrafo de novo, Mais Lúcio. um, mais um. É isso, eu acho Amém. que É isso. nós não temos, né? Não. A gente não sabe, a gente está aqui só para, a gente está aqui
só Só para pra reforçar na estar nossa junto, só mente. pra. É isso. Só para a gente estar junto, só para a gente reforçar na nossa mente, na É. mente de todos nós. O E não propósito aqui não tem. é ler. Exato, exato. O propósito não é ler, exatamente Ai, isso. meu Deus. Mas a gente ainda passa pensamentos, né? Porque senão a gente não tava falando isso, né? É, Ainda passa pensamentos. Nossa, mas só lemos um parágrafo. Tá tudo bem. que gostoso. É É isso, isso. amores. Então vamos, então. Vamos. Um lindo dia para todos. É E até isso. amanhã. Até amanhã. Amanhã, às 7 horas, nós estamos de volta. Beijo, beijo Beijo. para todos. Tchau. Tchau.